queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. É tão bom podermos estudar as Escrituras juntos. Quando nós temos Jesus Cristo em nossos corações, a vida ela é mais feliz, mais brilhante, mais cheia de alegrias, com mais esperança. E nós podemos sempre desfrutar de todas as bênçãos que nosso Pai Celestial tem nos ofertado. E sou tão grato por podermos compartilhar agora um pouco das Escrituras e podermos sentir a paz do Salvador Jesus Cristo nos ensinando. A luz de Cristo tocando nossos corações, mudando as vidas para sempre. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, dos versículos 69 até o 141. E hoje nós completamos o estudo de Doutrina e Convênios 88. Lembrando que temos mais dois vídeos, né? 2 videoaulas, ou mais duas mensagens, se preferir assim, que são as 2 últimas mensagens, que daí nesses 3 vídeos nós conseguimos estudar toda a Doutrina e Convênios 88. Lembrando que quando o profeta recebeu esta revelação, ela é chamada de folha de oliveira, um símbolo de paz para a nossa vida que tanto necessitamos disso. Vamos começar então? Eu vou ler aqui alguns versículos apenas. E eu gostaria de começar no versículo 77, que diz assim: E dou-vos o mandamento que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á, para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus, que vos convém compreender. Se nós olharmos no versículo 118, fala assim: E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Então aqui o Senhor está nos ensinando que todos nós, eu, você e todos os outros, devemos buscar conhecimento. Buscar conhecimento do reino de Deus, buscar conhecimento do Salvador Jesus Cristo e de todas as coisas, de todos os princípios do Evangelho. E o Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos buscar, procurando nos melhores livros, que certamente são as Escrituras, as liaronas com as palavras dos profetas, livros escritos pelos profetas e tantos outros bons autores que existem no mundo, buscar sabedoria ali. E daí o Senhor ensina que tem que ser conhecimento pelo estudo, mas também pela fé. E eu gostaria de perguntar para você assim: o que é obter conhecimento pela fé? Gostaria apenas de lembrar que o conhecimento adquirido através da fé exige a companhia do Espírito Santo, nos revelando coisas, tá bom? Mas eu gostaria que você estudasse o que é ensinar pela fé, o que é aprender melhor pela fé, tá bom? O que é aprender pela fé. Muito bem, continuando, no 79 diz assim: E tanto as coisas do céu como da terra, e debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e complexidades das nações, e os julgamentos que estão sobre a terra, e também um conhecimento de países e reinos. Então o Senhor está nos instruindo aqui que nós devemos buscar conhecimento, não só espiritual como secular. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algumas citações. O presidente Gordon B. Hinckley,
profeta do Senhor, já falecido, ele falou o seguinte, abre aspas. Deixa eu virar aqui a folha, ficou melhor assim. Então vamos lá, ensinamentos do presidente Gordon B. Hinckley. Abre aspas. É muito importante que todo rapaz e toda moça estudem o máximo que puderem. O Senhor disse de modo bem claro que seu povo deveria adquirir conhecimento de países e de reinos e das coisas do mundo pelos estudos, sim, pelo estudo e também pela fé. A educação é a chave que irá abrir as portas da oportunidade para você. Ela vale todo o sacrifício que fizerem. Vale a pena esforçarem-se para adquiri-la. Se educarem as mentes e as mãos, vocês serão capazes de fazer uma grande contribuição para a sociedade de que fazem parte. E poderão ser um bom exemplo e honrar a igreja a que pertence. Meus queridos jovens irmãos e irmãs, aproveitem todas as oportunidades educacionais a que tiverem sucesso. Fim da citação. E está na Liahona de junho de 1999. Muito bem. Aqui o Senhor está, através do seu profeta, nos ensinando que a educação abre as portas das oportunidades para nós. E o profeta de Deus está nos convidando para que possamos estudar, nos aperfeiçoar. Em especial está falando aqui a todo rapaz e moça. Então você que me ouve, claro que você pode continuar se aperfeiçoando em muitas áreas. Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz faculdade, um MBA e tal, mas a minha esposa, ela já tinha faculdade, mas ela comentou comigo assim, André, eu não quero mais aprender na faculdade. Eu gostaria de me dedicar a trabalhos manuais. Então ela desenvolveu grandes habilidades em várias áreas, como patchwork, trabalhos com feltros e porcelana, e tantas coisas que ela foi aprendendo, trabalhos manuais de artesanato. Algo que lhe trazia e lhe traz até hoje grande satisfação. Então nós podemos adquirir conhecimento em várias áreas. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Eu e minha esposa, nós temos o hábito de ter hortas, pequenas hortas em casa. E nós estamos sempre olhando e tentando aprender como melhorar para que o nosso cultivo, né, possa ser de uma qualidade melhor. E isso é tão edificante. O que nós estamos ensinando, transmitindo a palavra do profeta aqui hoje é que todos nós temos condições de aprender alguma coisa. E para você que é jovem, e para vocês que são pais de crianças e de jovens, incentive, inspire seus filhos a alcançar todo o conhecimento que for possível. Por quê? Porque eles têm um mundo cheio de oportunidades pela frente. E isso é maravilhoso. Uma citação do presidente Joseph F. Smith. Ele disse assim, abre aspas, os santos dos últimos dias sempre tiveram como um de seus principais ensinamentos que não se deve esperar que uma religião que não seja capaz de salvar as pessoas materialmente e torná-las prósperas e felizes aqui, seja capaz de exaltá-las na vida futura. Fim da citação. Está também na Liahona de junho de 1999. Lembra, os profetas de Deus sempre têm ensinado que nós devemos nos aperfeiçoar, buscar conhecimento, sermos autossuficientes. O elder Franklin D. Richards, que na ocasião era assistente do Quórum dos 12 Apóstolos, isso foi citado em outubro, na conferência de outubro de 1969, ele falou o seguinte, diz assim, realização superior ocorre quando decidimos a ter êxito e estamos dispostos a pagar o preço.
Isso significa o desenvolvimento de fé no Senhor Jesus Cristo e fé pessoal, lembrando sempre que somos filhos de Deus em espírito. Exige, no caso o sucesso, exige o estudo e treinamento, aliado ao planejamento, à disciplina e ao trabalho árduo, e ao empenho extra. Pagar o preço exige viver os princípios do Evangelho. Permita-me enfatizar a necessidade de humildade e oração, bem como de trabalho árduo para mantermos em sintonia com o Espírito Santo, que nos guiará e dirigirá em momentos de necessidades. Fechar aspas. Então, meus amigos, minhas amigas, o Senhor sempre, através de seus profetas, tem dado ênfase para que nós possamos nos aperfeiçoar, não só espiritualmente, possamos progredir, mas também materialmente. E a todos vocês que são jovens, e a todos vocês que são pais de crianças ou de adolescentes, incentivem seus filhos a estudarem e obter uma qualificação. Vocês, jovens, procurem aprender todo o conhecimento possível, porque esse conhecimento irá abrir as chaves das oportunidades na tua vida. Não são palavras minhas, mas do presidente Hinckley. E o presidente Monson, ele nos falou certa vez que o futuro é tão brilhante quanto a nossa fé. Que possamos nos empenhar, então, para obter mais conhecimento. Continuando aqui, no versículo 80, ele vai nos mostrar assim, mas para que eu preciso de tanto conhecimento? É óbvio que nós devemos buscar nos qualificarmos, para que possamos ter uma boa profissão, um bom emprego, um bom trabalho, e assim podermos nos sustentar e sustentar a nossa família. Mas o Senhor, aqui no versículo 80, ele dá outro motivo também. Para que, no 88, Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 80. Para que estejais preparados em todas as coisas, quando eu vos enviar outra vez, para magnificardes o chamado com o qual vos chamei e a missão com a qual vos comissionei. Eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e todo aquele que for advertido deverá advertir o seu próximo. Que lindo, não é? Por que nós vamos procurar nos qualificar, nos aperfeiçoar? Para que possamos ir ensinar as nações, inspirar as nações do mundo a serem melhores, se aperfeiçoarem, buscarem Jesus Cristo, para que as populações dessas nações possam receber, através de você, o testemunho de que Jesus Cristo vive, que Ele é o Salvador e o Redentor, que Ele expiou por nossas faltas, que Ele é o unigênito e o primogênito do Pai, e tantas coisas mais. Muito bem, vamos continuar aqui. Daí, nos versículos seguintes, até ali no 100 e vai em frente lá, até o 117, ele vai falando, o Senhor vai falando sobre os sinais da segunda vinda. Convido você para estudar aqui, nós já falamos várias vezes sobre a segunda vinda, e aqui o Senhor fala várias coisas que acontecerão. Mas eu gostaria de pular para o 119. O 119 diz assim: organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias, e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Sobre o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando sobre templos, sobre a edificação de um templo, a construção de um templo. Mas eu gostaria de ler novamente e
e gostaria que você pudesse pensar o seguinte: o quanto sua casa pode se assemelhar a um templo. Então vamos de novo. Ó. O quanto sua casa pode se assemelhar a um templo. 119 diz: organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa. Sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Que as nossas casas possam ser mais semelhantes aos templos de nosso Deus. E aqui no 119 tem várias características que são mencionadas. Eu gostaria de ler uma citação aqui, na verdade são 3 pequenas citações, sobre templos, né? Sobre o trabalho de história da família, sobre a importância dos templos em nossas vidas. A primeira é do presidente Gordon B. Hinckley. Na verdade, as 3 são do presidente Gordon B. Hinckley. Diz assim, abre aspas: cada indivíduo que se qualifica para uma recomendação para entrar no templo, qualifica-se também como um santo dos últimos dias fiel. É dizimista integral. Cumpre a palavra de sabedoria. Tem um bom relacionamento familiar e será um cidadão melhor na comunidade. O serviço no templo é o ponto final de todo o nosso ensino e atividade. Fantástico, não é? Um profeta de Deus nos ensinando sobre templos e nos ensinando que ao nos qualificarmos para entrarmos nos templos e realizarmos as ordenanças, nós nos qualificamos como um membro fiel. Muito bom. Outra citação, abre aspas. Agora é o tempo de colocar sua vida em ordem para que seja digno de entrar na casa do Senhor. Obtenha uma recomendação para o templo. Obtenha agora. Fechar aspas. Eu tenho observado, a minha recomendação venceu recentemente, então eu fui ao bispo, eu e minha esposa fomos ao bispo, fizemos a entrevista e depois fomos ao secretário da estaca, virtualmente, né? E para agendar a nossa entrevista com o presidente da estaca, ou com um de seus conselheiros. E nós sabemos que os templos estavam fechados até recentemente, né? Só ordenanças próprias que estavam sendo realizadas devido à pandemia. Teve um tempo que nenhuma ordenança era realizada. Daí começou com ordenanças próprias. Eu não sei dos outros templos no Brasil, mas o templo de Campinas já estamos realizando os batistérios apenas. O batistério já está aberto. É maravilhoso, né? Ajude sua aí no batistério, tá bom? E o que aconteceu? Nossa surpresa é que, embora o templo ainda não estivesse totalmente operacional, nós tivemos que ficar na fila e aguardando a nossa oportunidade de ter uma entrevista com um membro da presidência da estaca. E tinham muitas pessoas renovando suas recomendações. Lembra que quando temos uma recomendação do templo, nós nos qualificamos como um membro fiel da igreja. Vocês que são jovens, converse com seu bispo e obtenha uma recomendação de uso temporário para poder realizar as ordenanças vicárias nos batistérios. Lembrando que nessa fase atual, nesse momento, né, da pandemia, os templos estão sendo abertos e no caso do templo de Campinas, você tem que participar junto com um grupo da sua ala. O seu bispo já tem todas as orientações de como fazer isso, tá bom? Procure o bispo. Mais uma citação do presidente Hinckley, abre aspas. Espero que estejam usando o templo constantemente, porque vocês receberão bênçãos lá que não podem receber
em nenhum lugar na face de toda a terra. Fim da citação. Eu recentemente, eu tive a oportunidade de ir ao templo e participar de uma das sessões do templo, devido a uma pessoa que estava indo realizar a própria, e nós fomos acompanhando. E foi tão especial. Que espírito maravilhoso pude sentir naquele dia, eu e minha esposa. Desfrutamos de momentos tão sagrados no templo. Eu estava com tanta saudade de poder ir na casa do Senhor, realizar ordenanças. E nós pudemos ir à sala celestial e ali ficamos contemplando. E eu procurei gravar cada momento, cada parte daquela sala, para ter bem viva na minha lembrança quão belo é nós podermos frequentar o templo e buscar inspiração, e buscar revelação pessoal, e sentir a influência do Espírito Santo intensamente em nossas vidas, sentir aquela paz que vem do Salvador, que é a fonte de toda a paz, enchendo nossa alma, nos edificando, nos purificando e tornando-nos pessoas melhores. Eu estendo o convite a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que se preparem para ir ao templo, que logo, logo estará aberto para todas as ordenanças. Mas se você ainda não está com a sua recomendação em dia, vá falar imediatamente com o seu bispo. E assim possa desfrutar das bênçãos de ter a sua recomendação e ser qualificado como um membro fiel da igreja. Isso é maravilhoso, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, já estamos encerrando, vamos para a Doutrina e Convênios 88, no 124 e no 125, que diz assim: cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de achar faltas uns nos outros, cessai de dormir mais do que o necessário, recolhei-vos cedo para que não vos canseis, levantai-vos cedo para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos, e sobretudo, como que com um manto revesti-vos do vínculo da caridade, que é o vínculo da perfeição e da paz. Aqui o Senhor nos adverte, nos orienta, nos instrui a tomarmos cuidados com algumas atitudes. Ociosidade, impureza, ficar criticando, achando falta nos outros, dormir demais. Ele nos aconselha: dorme cedo, levanta cedo, para que tenha mais energia, que seu corpo e mente estejam fortalecidos. E então o Senhor no 25 nos diz para nos revestirmos com o vínculo da caridade. Eu gostaria que você pudesse pensar um pouquinho o que é a caridade. Olha, Moroni 7, tem várias coisas ali que nos ensinam o que é a caridade. Mas para você, o que é caridade? Eu gostaria de ler uma citação do presidente Hinckley sobre caridade, que diz assim, abre aspas: essa é a essência da caridade, estender a mão que ajuda e que ergue aqueles necessitados, sem nada pedir em troca. Fim da citação. Ah, como é maravilhoso ter profetas na terra, que testificam do Salvador, que dirigem o reino de Deus aqui na terra. Mesmo a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Sou tão grato pelos ensinamentos que pude compartilhar hoje do presidente Hinckley, Gordon B. Hinckley, grande profeta de Deus, já falecido. E sou tão grato por hoje nós termos o presidente Russell M. Nelson, o profeta do Senhor,
Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um irmão. Nós fomos até o aeroporto com a família, né, buscar o filho que chegava da missão. E estávamos conversando e estávamos compartilhando que bênção termos o presidente Nelson como profeta do Senhor em nossos dias. Lembra, o presidente Nelson está com 96 anos, cheio de energia, cheio de vitalidade, transmitindo a vontade do Senhor para nós. Eu testifico que o presidente Nelson é o profeta de Deus para os nossos dias e sou tão grato por ouvir seus ensinamentos. Lembrando, algo que ele tem sempre repetido a nós é que devemos ouvir a voz do Senhor. Nos esforçarmos mais para ouvir a voz do Senhor. E eu deixo esta aula com você, em nome de Jesus Cristo, amém. Tem sido uma honra estar com você e desfrutarmos desses ensinamentos tão edificantes do Evangelho. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, um abraço do Vovô Dé. Continuem firmes, cuide-se bem e continuem firmes. Se você, na sua unidade, já tem as reuniões presenciais aos domingos, esforce-se para participar. Especialmente se você já tem as vacinas. Vá na igreja, é bem seguro. Tem toda uma precaução de distanciamento social para que nós possamos juntos adorar o Senhor. Continue firme. Tchau. Cuide-se bem. Tchau.